escoamento em tubulações é um fenômeno muito encontrado em diversas aplicações industriais, e quando o escoamento que passa por dentro da tubulação é bifásico, a gente pode ter uma variedade de padrões diferentes, né? Então, a gente pode ter bolhas dispersas, a gente pode ter bolhas longas. Essas bolhas longas podem escoar num regime intermitente, que gera muita oscilação. E, eventualmente, a gente pode ter o gás concentrado no núcleo e um filme de líquido próximo à parede da tubulação. Então, esses são os padrões principais de escoamento multifásico dentro de um tubo. As expansões e as contrações abruptas são acidentes que normalmente encontram-se nas tubulações. E esses acidentes causam uma mudança total da morfologia e da dinâmica do escoamento. Essas mudanças podem se refletir em condições perigosas ou indesejáveis para o transporte e a produção de fluidos. Então, daí a importância de conhecer e de caracterizar bem esses padrões de escoamento dentro das tubulações para ter certeza como é que eles estão se comportando. A gente tem investigado esse fenômeno com câmeras de alta velocidade, com medidores de pressão, vazão de gás, vazão de líquido, na tentativa de descrever o fenômeno que acontece quando a gente faz a transição de um tubo de maior diâmetro para um de menor diâmetro e vice-versa, e retratar essa observação em equações matemáticas que vão fornecer a previsão de variação de pressão e de como esses padrões de escoamento mudam à medida que o fluido passa pela transição local. A nossa montagem aqui é bastante particular porque nós estamos trabalhando com um tubo vertical, e esse tubo vertical tem cerca de 12 metros de comprimento. Então, na mesma instalação, nós conseguimos avaliar a influência da transição, da expansão abrupta, né, da transição de um diâmetro de 1 polegada para 2 polegadas, e depois, percorrido um certo trecho, a gente estuda a transição provocada por uma contração de um tubo de 2 para 1 polegada. Então, nós conseguimos comparar, deixar do escoamento entrar em regime permanente novamente, qual era a condição de entrada, comparado com a condição de saída após 2 transições subsequentes. Então, essa instalação permite para a gente fazer uma diversidade de investigações distintas, sempre comparando o escoamento antes da transição e após a transição. Sobre as técnicas experimentais, nós estamos utilizando câmeras de alta velocidade, câmeras que conseguem filmar muito rapidamente, né, cerca de 2.000, 5.000 quadros em um único segundo. Então, permite para a gente avaliar a deformação sofrida por cada bolha em face do escoamento e da geometria da tubulação local. Em adição, nós estamos usando também a técnica de velocimetria por imagem de partículas, combinada com a técnica de detecção de contorno por sombras. Então, simultaneamente, a gente consegue medir as propriedades da fase líquida com a velocimetria por imagem de partículas e da fase gasosa, detectando o contorno das bolhas de gás na fase líquida. E com isso nós conseguimos medir velocidade, turbulência, tamanho das bolhas, velocidade do pistão líquido, além das medidas globais de vazão e pressão. Bom, o laboratório de escoamento multifásico tem uma infraestrutura que permite realizar experimentos numa escala praticamente industrial. Nós temos uma área dentro do laboratório que faz toda a alimentação dos experimentos. Principalmente o presente trabalho foi aproveitado uma coluna de 10 metros instalada dentro do laboratório. A ideia
do presente trabalho é fazer uma caracterização dos padrões de escoamento apresentados antes da expansão e depois da passagem da expansão e a contração, para entender se realmente o escoamento tem a capacidade de retornar nas condições iniciais, quanto dinamicamente quanto morfologicamente. Isso é importante porque normalmente as metodologias, as correlações reportadas na literatura precisam unicamente desses dois parâmetros: a vazão de entrada, quanto de líquido, quanto de gás, e os diâmetros no qual o tubo encontra-se escoando. Então, os resultados obtidos ainda estão em fase de processamento, não é? O Gustavo está processando as imagens de velocimetria por imagem de partículas. A técnica ótica, ela tem por característica ser rápida de gerar resultado. Em pouco tempo a gente tira essas imagens e as imagens são salvas no computador, mas o método de processamento e a rotina de cálculo que a gente usa para tirar o resultado da imagem demanda capacidade computacional e um certo tempo. Então, os resultados iniciais mostraram a variação de fenômenos que a gente pode observar em transições, expansão e contrações abruptas em tubulações. Os resultados de pressão vão fornecer, então, essa capacidade de gerar um modelo matemático que seja representativo para todos os padrões de escoamento bifásicos estudados em tubulação vertical. Os benefícios que podem ser apresentados na indústria são principalmente os seguintes: as correlações que podem ser modeladas como esses dados experimentais no futuro são correlações e modelos mais acurados que vão permitir entender muito melhor e predizer muito melhor os padrões de escoamento nesse tipo de acidentes, para ter uma certeza maior de como é que eles estão se comportando no tubo. Então, a base que eu consegui com a experiência das técnicas aplicadas no experimento e o conhecimento das aulas me deixam assim uma base sólida para continuar nessa área de pesquisa.